A barra de status, como o próprio nome já evidencia, mostra o status de ações e seleções dentro de células no Excel. Ela é especialmente útil para fazer cálculos temporários e para mostrar próximos passos de ações que você está tentando realizar. Vamos para o Excel para aprender onde está a barra de status, que está localizada aqui embaixo. E por padrão, seu status terá essa palavra de pronto, ou seja, ela está pronto para receber novos comandos nossos no Excel. Vamos fazer uma simples edição dentro de uma célula. Por exemplo, eu quero alterar esse 102 para 104. Quando eu clico 2 vezes sobre essa célula, ela fica no modo edição. E é exatamente esse status que nós temos aqui embaixo, de edita. Eu vou realizar a alteração colocando 104 e pressionar Enter para finalizar, e a barra de status voltou para o pronto. Agora eu quero copiar várias células e colar em outro local. Vou selecionar essas aqui e pressionar Ctrl C no teclado para copiar. Lá embaixo está informando para selecionar o destino e depois pressionar Enter e colar. Então eu posso, por exemplo, selecionar a célula L3, poderia pressionar Ctrl V para colar, ou então simplesmente o Enter, assim como ele estava me informando aqui embaixo na barra de status. Nós copiamos com sucesso esses valores, mas imagine agora que eu quero alterá-los de local, eu quero movê-los aqui para a direita. Se eu posicionar o meu mouse aqui entre essa delimitação das células, observe que o meu cursor vai mudar de formato e selecionar com o botão esquerdo do mouse, na barra de status teremos o seguinte aviso: arraste para copiar e use o Alt para alternar entre planilhas. Ou seja, a barra de status te ensina quais são os próximos passos a seguir. Vou voltar com o mouse para cá e vamos, por exemplo, colar nessa planilha 1, que está aqui do lado. Eu tento posicionar o meu mouse sobre ela e ela não é selecionada. Isso porque eu preciso pressionar a tecla Alt e aí, ao posicionar o mouse, eu serei levada para ela e eu posso mover para cá. Você acabou de aprender um atalho com a barra de status. Vou voltar para vendas e o mesmo processo aconteceria se eu fizesse o seguinte: eu vou copiar esse valor 28,84 e colar aqui do lado. Se eu posiciono o meu mouse aqui nessa alça de preenchimento, que é esse pequeno quadradinho que vemos no canto inferior direito das células, e seleciono com o botão esquerdo do mouse, lá embaixo na barra de status, está informando para eu arrastar para fora para preencher ou para dentro para limpar. Então, vou arrastar para fora para preencher. Então, preencheu em todas as células, mas se eu arrastar para dentro, ou seja, para cima, ele vai apagar o valor. E essa é a primeira funcionalidade da barra de status. Agora eu quero te mostrar o que ela mais pode informar. Se eu clicar com o botão direito sobre ela, temos várias opções. Por exemplo, eu posso informar sempre que eu estiver com o Caps Lock ligado aqui na barra de status. Vou selecionar essa opção e agora nós temos nenhuma informação. Isso porque o meu Caps Lock está desativado, mas se eu ativá-lo, ele apareceu ali embaixo. O mesmo processo com o Numlock. Vou clicar com o botão direito, ativar o Numlock e, se ele estiver ativado, vai aparecer aqui. Vou desativar e ele desapareceu. Isso é importante porque com o Numlock desativado, eu não consigo digitar valores nas células. Tá vendo que eu estou tentando digitar aqui e o que está acontecendo é que a célula está movendo de lugar. Mas com o Numlock ativado, e agora na barra de status eu consigo ver ele, se eu pressiono qualquer número aqui, consigo colocá-lo dentro da célula. Além dessa informação, tem outra que eu gosto bastante, que é a criação de cálculos temporários. Imagine que você precisa saber a somatória de todas as quantidades vendidas. Você pode fazer isso indo lá no final da planilha e escrevendo a função de soma ou utilizando um atalho para autossomar esses valores, mas vou escrever desse jeito só para ficar mais clara a explicação. E vou selecionar todo esse intervalo que tem números, fechar o parênteses da minha soma, pressionar Enter e fiquei sabendo que nós temos, vou aumentar um pouco a largura dessa coluna, mais de 90 milhões de quantidades vendidas. E se eu te falar que esse cálculo poderia ser mostrado aqui na barra de status? Se eu selecionar todos esses números, e para isso vou clicar nesse último, e depois pressionar Ctrl Shift e seta para cima para selecionar todo esse intervalo, e apenas um parênteses aqui, esse atalho que eu fiz e algumas outras funcionalidades, caso sejam novas para você, em alguma aula você vai ainda aprender sobre isso. Então eu fiz essa seleção de todos esses números, e aqui embaixo temos uma somatória com aquele exato valor que eu fiz, colocando aquele soma. Mais à direita temos uma contagem de quantos números eu tenho aqui nesse intervalo, ou seja, é correspondente a 613 mil linhas com quantidades e também a sua média, que eu teria que fazer um cálculo igual à média, abrir parênteses, selecionar tudo para conseguir saber esses valores. E além disso, eu também posso clicar com o botão direito na barra de status e habilitar a contagem numérica. E agora nós temos mais uma informação aqui,
De novo, com o mínimo e também com o máximo. Então, o maior valor que eu tenho nesse intervalo é 1.562. O menor é 1. Vamos ver aqui do lado no valor unitário. Selecionei tudo, eu tenho essa soma, o máximo é 300, o mínimo é 0,10 centavos, essa é a contagem e temos a média. E nessa aula você aprendeu sobre a barra de status. Lembre-se de sempre conferi-la quando você precisar fazer um cálculo temporário ou conferir quais são os próximos passos que precisa fazer no Excel.